aí, tudo bem? Esse é o canal Inverbes, literalmente trazendo conhecimento para você. Estamos aqui com mais uma revisão em Direito Processual do Trabalho. Essa revisão é voltada para o pessoal da Faculdade de Evolução, mas na realidade qualquer concurseiro, qualquer pessoa que esteja estudando aí para a OAB é muito bem-vinda a assistir. Essa revisão está sendo gravada de um local muito diferente. Estamos aqui em Lisboa, aguardando um voo para Valência, na Espanha, e fizemos essa gravação enquanto estamos aqui esperando. E aí, você que já acompanha as nossas revisões deve saber que nós não damos tempo para que você leia as questões, porque você tem que pausar, né? Você pausa o vídeo, lê as questões e aí despausa para ver a resposta e os comentários. E vamos aí para a primeira questão. Você vê aí que é uma questão do exame de ordem. Vamos mostrar a resposta agora. Resposta item A, está falando aí do jus postulandi, né? E para você lembrar as ações onde não cabem jus postulandi, basta lembrar do acrônimo AMAR. Ou seja, não cabe jus postulandi nas ações rescisórias, nos mandados de segurança, ações cautelares e recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. E aí o acrônimo é com RR para você lembrar de recurso de revista, que é o recurso de competência do TST. Por isso que o item A é o correto. Item B diz que não existe mais jus postulandi, infelizmente existe ainda, então está errado. O item C limita o jus postulandi a 20 salários mínimos. Isso aqui é com certeza para pegar quem está pensando na 9.099, que é a lei do juizado especial. Lei do juizado especial diz que você pode postular sem advogado até 20 salários mínimos, mas nós não temos essa limitação na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho você pode postular R$1 milhão ou se defender numa ação de R$1 milhão utilizando o jus postulandi. E o item D diz que aplica-se irrestritamente na seara trabalhista em todas as esferas, instâncias e ações. E nós sabemos que isso não é verdade. Tem algumas ações onde não é possível a utilização do jus postulandi e em algumas instâncias onde não é possível a utilização também. Além disso, você deve lembrar que o jus postulandi só cabe nas ações que discutem relação de emprego. Então, a reintegração de posse ou ações correlatas não comportam o jus postulandi. Vamos aí para a próxima questão. E aí vamos ver a resposta. Resposta item E. Aqui, como ele não prevê a competência, né, ou seja, ele pede para você marcar aquela que seria incorreto com relação à competência da Justiça do Trabalho, eu vou comentar somente ela. O item E diz que os crimes contra a organização do trabalho e as causas acidentadas em face do Instituto Nacional do Seguro Social não são competência da Justiça do Trabalho. E realmente não são. A Justiça do Trabalho não tem competência criminal, tá? Salvo aquela competência que na realidade todo cidadão tem de prender em flagrante. E as ações acidentárias contra o INSS são julgadas na Justiça Estadual. A Constituição Federal exclui da competência da Justiça Federal os julgamentos dessas ações. Então, nem a competência da Justiça do Trabalho, nem da Justiça Federal, mas sim da Justiça Estadual. E vamos para a próxima pergunta. Vamos ver a resposta. Veja que é uma questão muito simples de competência, e a competência, na regra geral, competência em razão do lugar, ela é fixada pelo local da prestação de serviço. Então, aqui o Péricles não pode ajuizar no local da sua contratação, porque não é uma daquelas exceções que cabe tal ajuizamento, não pode ajuizar no seu domicílio, não pode ajuizar no local da matriz do banco empregador e nem pode haver eleição, cláusula de eleição de foro. Por isso que esses itens estão errados. Claro que você vai achar alguma jurisprudência tratando
sobre a possibilidade do reclamante utilizar o foro do seu domicílio para facilitar o acesso à justiça. Entretanto, a questão fala expressamente que ela quer a resposta conforme previsão legal contida na CLT, e essa previsão não está contida lá. Vamos aí para a próxima questão. Vamos ver a resposta. Veja que aí já se trata de uma situação de viajante comercial. O viajante comercial ele tem a competência fixada pelo local onde fica a sede da empresa ou da filial a qual ele esteja vinculado. A intenção é facilitar a prova, porque é no local da empresa onde ele está vinculado que reside a prova, né? Que reside a documentação, onde ele vai encontrar testemunhas, então facilita a produção de prova. Então, o item A está incorreto, local onde foi celebrada a sua contratação, não é possível a utilização desse critério de competência, não nesse caso. Item B é o correto. Item C, foro de eleição não existe no processo do trabalho, tá? Item D, Justiça Federal, você não precisa nem ler. O restante, apesar de se tratar de uma empresa pública, ela é regida pelo regime seletista, portanto, a competência é da Justiça do Trabalho. E o item D, do foro de celebração do contrato ou foro do domicílio do autor, do gerente que lhe ofendeu. Gente, não tem o menor sentido você fixar a competência em razão de um outro preposto da empresa, né, de um outro funcionário da empresa. Não tem o menor sentido. Vamos aí para a próxima questão. Vamos ver aí a resposta correta. Resposta correta, item B. Item B diz que as proposições 1 e 3 estão corretas. Vamos comentar, portanto, o erro na proposição número 2. Ela diz: compete ao próprio Tribunal Regional do Trabalho dirimir o conflito de competência entre juízes trabalhistas vinculados ao mesmo Tribunal Regional do Trabalho. No entanto, tratando-se de conflito de competência entre juízes trabalhistas vinculados a TRTs distintos, compete ao Tribunal Superior do Trabalho, não STJ, como diz aí, dirimir o conflito de competência. Não teria sentido o STJ se meter num conflito que é interno à Justiça do Trabalho. Seria a mesma coisa que um conflito entre juízos eleitorais de tribunais diferentes ser dirimido pelo STJ e não pelo TSE. Não é possível. Então vamos aí para a próxima pergunta. É uma pergunta que pede também a alternativa incorreta, que é o item D. Nos conflitos de jurisdição entre varas do trabalho e juízos de direito, os mesmos serão dirimidos pelo STF, de acordo com o artigo 808 da CLT. Veja que o STF ele só vai dirimir conflitos que envolvam tribunais superiores. Nesse caso, essa questão ela tem duas vertentes. Aqui, como só fala em juiz de direito, a competência seria da Justiça, seria do STJ, tá? Porque são justiças diferentes, Justiça do Trabalho e Justiça Estadual. Da mesma forma seria se fosse Justiça do Trabalho e Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Eleitoral e assim vai. Agora, se ele fosse juiz de direito investido na jurisdição trabalhista, esse conflito seria resolvido dentro da própria Justiça do Trabalho, ou no TRT, se ele fosse do mesmo estado do juiz do trabalho, ou no TST, se fossem de estados diferentes. E vamos aí para a próxima pergunta. Vamos ver a resposta. Essa assertiva está errada. Ela diz o seguinte: é correto afirmar que o jus postulante das partes, estabelecido no 791, limita-se às varas de trabalho aos tribunais regionais, alcançando a ação rescisória, mandado de segurança, a ação cautelar e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Na realidade é o contrário, tá? Ela não alcança essas ações e esses recursos. Portanto, o item está incorreto.
Vamos aí para a próxima pergunta. Vamos ver a resposta. Resposta C. Vamos comentar o erro nas outras respostas. O item A diz que está restrito à fase de conhecimento na vara do trabalho. Primeiro, que não está restrito à vara do trabalho, pode se utilizar na vara e no tribunal regional. E segundo, que não está restrito à fase de conhecimento, também pode ser utilizado o jus postulante na fase de execução. Item B diz que limita-se às varas e aos TRTs, não constando na fase executória. Acabamos de comentar que alcança sim. É ilimitado quanto à fase processual. Nós já comentamos várias vezes que não alcança os recursos protocolados junto ao Tribunal Superior do Trabalho. E o item E diz que está restrito à fase de conhecimento, incluindo todos os recursos. Nem está restrito à fase de conhecimento e nem inclui todos os recursos. Sabemos que não é possível a utilização do jus postulante para recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos aí para a próxima pergunta. Também é para julgar uma assertiva que está errada. A assertiva diz: um cidadão postulou ação cautelar, já sabemos aí que não cabe o jus postulante, em causa própria, em tema que envolva matéria sindical, mas não comprovou sua condição de advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB. Tem duas situações aí que impedem a utilização do jus postulante. Primeiro, não é uma situação que se correlacione a uma discussão de relação de emprego, tá? Ou seja, não é possível a utilização do jus postulante. E segundo, que é uma ação cautelar, onde também não é possível a utilização do jus postulante. Vamos ver aí o próximo item. E vamos ver a resposta, item C. Veja que o processo do trabalho ele não está totalmente regulado pela CLT, tanto que aplicamos subsidiariamente o Código de Processo Civil, ou supletivamente também, no caso de haver alguma previsão, mas que esteja incompleta. Então, o item A, na realidade você já elimina o A e o B, porque os dois dizem que está plenamente regulamentado. O item A diz que há um título específico na CLT, denominado Processo Judiciário do Trabalho, que contempla todas as normas processuais. Se contemplasse, nós não aplicaríamos tantas coisas que nós pegamos lá do processo civil. O item B diz que está completo em razão da especificidade do processo do trabalho, que não admite a aplicação de outras normas processuais, e sabemos que podemos aplicar o processo comum. Item D diz que não, porque não há regulamentação específica na CLT sobre matéria processual, devendo assim ser aplicado direito processual comum. Na realidade existe, só que o legislador, de forma muito coerente, muito correta, já previu que poderia não ter legislado sobre todos os assuntos e aí determina a aplicação subsidiária do processo comum. Item E diz que em termos, porque o direito processual comum deve ser aplicado como regra geral e na sua omissão é que se aplica o direito processual do trabalho. É o inverso, né? Aplica-se o direito processual do trabalho e na sua omissão que se aplica o direito comum, direito processual comum. Vamos aí para a próxima questão. Essa é muito fácil, gente. Fontes materiais do direito processual do trabalho, vamos ver aí a resposta. Item D, fatos sociais, políticos e econômicos. No item A, leis, regimentos internos dos tribunais e fatos sociais, somente fatos sociais são fonte de direito material, são fonte material do direito. Item B, equidade, ética e princípios. Princípios são fontes formais. Lei, regimentos internos e princípios, todos esses são fontes formais. E o item E fala nenhuma das anteriores, e aí, por óbvio, está errado. E vamos para mais uma questão. Também para você julgar a assertiva que está errada. Nos dissídios individuais, a petição inicial, também conhecida como reclamação, deverá ser na forma escrita. A gente sabe que ela pode ser feita de forma verbal, inclusive ela pode vir a ser distribuída antes de ser reduzida a termo. Evidentemente que toda petição inicial
ou ela é escrita ou ela é reduzida a termo, que no final das contas a tornará escrita também. Mas o ponto aqui é que você pode fazer a reclamação verbal e aí posteriormente ela é reduzida a termo. E vamos aí para mais uma questão. Essa aqui também não tem muita dificuldade, vamos ver a resposta. Item A. É sobre a atribuição do Ministério Público do Trabalho. O item B fala: a competência da Justiça do Trabalho para ação anulatória de cláusula de convenção coletiva limita-se às ações entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Não, o Ministério Público pode ingressar com essa ação anulatória sem problema nenhum e vai ser competência da Justiça do Trabalho. Item C diz: a Justiça do Trabalho não dispõe de competência material para apreciação da ação anulatória. Possui sim. Possui sim. Inclusive, após a reforma, a CLT passa a dizer expressamente que nessas ações tem que haver a notificação de ambas as partes signatárias das convenções e dos acordos. Se assim não fosse, não precisaria haver previsão sequer na CLT. O item D diz: aplica-se, diante da ausência de previsão legal, regra geral de fixação de competência funcional, cabendo apreciação pela segunda instância. Gente, o procurador do trabalho ele não tem foro privilegiado. Não existe prerrogativa de função por conta do ajuizamento da ação pelo Ministério Público do Trabalho. Claro e evidente que a competência será da vara ou do juiz de primeiro grau. E aí vamos para a próxima questão. Essa aqui também é moleza, resposta C27, composição aí do TST. Aí não tem muito o que explicar com relação aos outros, porque é um número específico previsto na Constituição Federal. Não é 21 porque é 27, não são 17 nem 12 porque são 27. Vamos aí para a próxima questão. Vamos ver a resposta. Item C. Veja que ele fala do prazo em dobro para o litisconsorte. E aí é claro que há omissão na CLT com relação a isso, mas não é compatível o prazo em dobro. Por isso que não se aplica. Por isso que está correto o item C. Então você já tira aí o A e o B. O A diz que a CLT é omissa. Realmente é, mas não basta a omissão, tem que haver a compatibilidade. O item B diz que a CLT também prevê a aplicação do prazo em dobro, que não é verdade. Item D diz que não se aplica ao processo de trabalho, já que regras específicas de processo civil não podem ser aplicadas. Podem sim. Nós sabemos que se houver omissão, incompatibilidade pode ser aplicado ao processo comum. Item E diz que não se aplica ao processo do trabalho por ser incompatível com norma expressa da CLT. Não é incompatível com norma expressa, é incompatível com o processo, com a celeridade, mas não há alguma norma expressamente proibindo. Então, gente, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o seu like, dá o seu joinha, clica no botão para seguir o nosso canal, badala o sininho aí para você ver as atualizações, todos os vídeos novos que saírem e ajude o nosso canal a crescer. Então é isso, gente. Muito obrigado e até mais.